Bom dia, caros alunos. Vamos começar então a nossa aula número 2 de metodologia da pesquisa. Hoje estreando, se tudo der certo, a vinheta que eu construí para este curso. Vamos ver se a gente consegue compartilhá-la e rodá-la. Vamos lá. Que tal? Gostaram? São esses esforços que a gente faz aqui, sem muito conhecimento tecnológico na área dessa transmissão de dados via internet, mas a gente vai levando, vai buscando se aperfeiçoar. Não tem nada a ver com a aula, mas a gente vai experimentando, né? E vai aprendendo. Também é uma forma de aquisição de conhecimento. Bom, nós começamos a nossa aula passada fazendo uma apresentação do nosso curso. E então, falamos sobre a ementa, os objetivos, a metodologia de ensino remoto, né? Falamos que nossas aulas vão ser síncronas e assíncronas. Falamos da questão da avaliação, da importante avaliação do professor e também da avaliação dos alunos, da maneira como serão feitas as avaliações. Falamos da bibliografia do nosso curso, entre outras coisas que nós conversamos. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar outras questões que são um pouco sobre a pesquisa em administração. Vamos falar sobre alguns tipos de relatórios de pesquisa, como a tese, a dissertação, a monografia, o artigo científico, o trabalho técnico, especialmente depois falando sobre como é que é isso na faculdade de administração, em relação especificamente ao trabalho de conclusão de curso, que vocês vão precisar vivenciar ao final do curso de graduação. Vamos falar um pouco sobre o que é o pré-projeto, o que é um projeto de pesquisa e o que é, enfim, um relatório de pesquisa, tá? Cuja sequência vai acontecer na aula seguinte, em que a gente vai falar de elementos pré-textuais, elementos textuais, pós-textuais, elementos condicionados, elementos opcionais, paginação, forma de numeração. Teremos uma atividade, então, na aula número 3, e que vai corresponder ao conteúdo das aulas 2 e 3. Depois, na aula 4, nós vamos falar um pouco sobre já os elementos textuais, passando pelos tópicos que dizem respeito à definição do tema, até a introdução do relatório da pesquisa, que trata, então, da relevância, da atualidade, dos problemas e objetivos da pesquisa. Posteriormente, na aula 5, nós vamos falar de outro elemento textual importante, que é a base teórica, a fundamentação teórica do trabalho de pesquisa. Então, vamos falar da abrangência temática e temporal, da estruturação dessa base teórica, da pesquisa em si, bibliográfica, formas de fichamento, categorização, como extrair a ideia central dos textos, e a redação
através da mediação, o papel do autor do trabalho na mediação desses diversos outros autores que serão citados na base teórica. Na aula 6, nós vamos falar sobre a questão metodológica. Como que nós vamos, então, portanto, alcançar aqueles objetivos, responder aquelas questões de pesquisa. Então, vamos apresentar o que é uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa. Vamos falar de diversos tipos de pesquisa, né, utilizando uma tipologia da Silva Vergara, que divide os tipos de pesquisa em quanto aos fins e quanto aos meios. Vamos falar de hipóteses e do próprio processo metodológico para alcançar esses objetivos da pesquisa. Posteriormente, na aula 7, nós vamos falar de outro elemento textual do relatório de pesquisa, que é a apresentação dos resultados da pesquisa, né? Vamos falar de tipos de dados, tipos de variáveis, a forma de fazer a coleta de dados, depois o tratamento, a análise e essa discussão dos dados. Teremos, então, uma atividade, essa nova atividade, referente às aulas 6 e 7. Na aula 8, nós falaremos do quinto e último elemento textual, que nós vamos explorar aqui nesse curso, e abrangerá as limitações e sugestões de estudo futuro da pesquisa e as conclusões e ou considerações finais da pesquisa. Para, então, na aula 9, tratar da apresentação do relatório de pesquisa. Então, vamos falar como é que é a redação do texto científico, o que é uma linguagem culta, o que é a voz passiva, as normas que compreendem a elaboração desse relatório, os padrões que são exigidos e a flexibilidade que é admitida na apresentação desse relatório de pesquisa. Na aula 10, nós faremos uma atividade que vai contemplar os conteúdos das aulas 8 e 9. Então, essa aula 10, ela será uma aula exclusivamente para uma atividade avaliativa feita de forma assíncrona. Depois, na aula 11, nós teremos a primeira aula sobre o padrão ABNT. Ali nós vamos falar de trabalhos acadêmicos em geral e artigos científicos. Nós vamos falar de características, semelhanças e diferenças entre eles. Depois, na aula 12, mais uma aula sobre o padrão ABNT. Nós vamos, então, falar sobre como é que se faz citações diretas e indiretas, né, das fontes utilizadas ao longo do relatório da pesquisa, como é que se faz a referência ao final do texto dessas fontes citadas, né, livros, revistas e outras fontes. Vamos falar das notas de rodapé, notas de final, de texto. E teremos também uma atividade, a atividade número 5, penúltima atividade do nosso curso, que abrangerá as aulas 11 e 12. Depois nós teremos a terceira aula do padrão ABNT, terceira e última aula, que nós vamos falar das seções ou capítulos do trabalho científico, do relatório do trabalho científico, da numeração progressiva dessas seções, das ilustrações, a forma de apresentação das ilustrações, todos os tipos, os diversos tipos, quadros,
tabelas, figuras, gráficos. Vamos falar também do sumário e dos resumos em língua portuguesa e língua estrangeira. Depois nós vamos falar sobre periódicos científicos, os tipos de periódicos, as classificações que existem no Brasil e fora do Brasil, o Qualis da CAPES, que é utilizado aqui no Brasil, padrão aqui brasileiro de classificação dos periódicos. Vamos dar diversos exemplos na nossa própria administração e vamos executar a nossa última atividade, a atividade 6, que vai abranger o conhecimento apresentado, o conteúdo apresentado nas aulas 13 e 14. Finalmente, na aula 15, nós vamos fazer um resumo do curso, fazer um fechamento do curso, portanto, e vamos fazer as devolutivas individuais para aqueles alunos que tiverem interesse, tá bom? No nosso último dia de aula. Mas hoje, nós vamos trabalhar conceitos básicos. Hoje, nossa aula 2, nós vamos trabalhar conceitos básicos. Primeira coisa que nós vamos tratar hoje é a pesquisa em administração. Vamos falar da pesquisa em administração. Então, eu trouxe algumas citações. Nós vamos fazer citações ao longo de todo o nosso curso. Todas essas citações, elas estarão ao final da nossa apresentação, nas referências da nossa apresentação. Então, todos os trabalhos que forem citados ao longo desta apresentação estarão referenciados na última lâmina desta apresentação. Tá? Começando aqui pelo Cooper e o Schindler, falando da pesquisa em administração. Então, eles dizem que a pesquisa científica em administração é uma investigação sistemática que fornece informações para orientar decisões gerenciais. Então, fundamentalmente, o que nós queremos na pesquisa em administração é produzir conclusões que contribuam para o avanço da ciência, né, obviamente, mas fundamentalmente, como nós estamos falando de uma ciência aplicada, fundamentalmente que essa ciência contribua para a tomada de decisão na administração. Então, toda vez que nós desenvolvemos uma problemática, nós buscamos evidenciar soluções que contribuam para a tomada de decisão a respeito desse problema que foi lançado. Dizem também Cooper e Schindler, é um processo de planejamento, aquisição, análise e disseminação de dados, ideias e informações relevantes para tomadores de decisão. Então, através desse processo, nós, então, planejamos, né? Nós fazemos a aquisição, a análise e a disseminação de dados. Então, o planejamento é o projeto da pesquisa. E, através dele, ao implementar esse plano, nós adquirimos dados, nós analisamos dados, tá? E nós disseminamos esses dados e, para além desses dados, ideias e informações relevantes para auxiliar os tomadores de decisão a seguirem caminhos
com maior chance de produzirem o resultado esperado, certo? Então, a ciência da administração é uma ciência aplicada que envolve organizações, sistemas organizacionais muito complexos, né, sujeito a muitas interferências, tanto internas como internas. Então, uma organização, o sistema organizacional, ele envolve pessoas, né, e essas pessoas trocam energia, matéria, informações dentro da organização e fora da organização. E, para além disso, elas também se comunicam com o exterior, né? Com clientes, com concorrentes, com o governo, com a economia, com o clima, com aspectos tecnológicos, aspectos econômicos, né? Demográficos, clima, todos esses aspectos interferindo, influenciando nesse processo decisório. Então, a administração é uma ciência aplicada que envolve uma quantidade imensa de variáveis e, portanto, não é uma ciência exata. E os caminhos que a ciência da administração sugere, através, né, da produção de conhecimento da ciência, esses caminhos são aqueles que, portanto, oferecem uma maior chance de produzirem resultados, mas não necessariamente uma receita de bolo que você executa e ela vai dar certo em qualquer organização, né? Em função, portanto, dessa grande quantidade de variáveis com potencial para interferir nos resultados, a ciência, então, indica, mediante todas aquelas variáveis que foram consideradas no estudo, indica o melhor caminho a ser seguido. E a Vergara, também a Silvia Constant Vergara, também uma outra estudiosa da pesquisa em administração, ela nos traz a seguinte frase: a aplicação de métodos optativos em estudos organizacionais requer a construção e a reconstrução de outros referenciais. Então, o que ela quer dizer com isso é que os modelos, né, de pesquisa, tais quais nós conhecemos, muitos dos modelos de pesquisas tradicionais, tais quais nós conhecemos, muitas das vezes eles precisam ser adaptados para a administração, especialmente para a administração. Então, é importante, existem, e a gente vai tratar disso aqui, existem alguns métodos que são melhor aplicáveis aos processos de pesquisa em administração. Alguns deles, inclusive, são adaptáveis, se adaptam melhor ao tipo de investigação que é feita na área da administração. E nós vamos explorar vários deles aqui, mais na frente, especialmente quando nós estivermos tratando dos elementos textuais metodológicos. E o que é a natureza do trabalho científico, né? Do ponto de vista prático, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas? Bom, o trabalho científico, em termos de relatório, ele pode ser consolidado
de diversas formas. Eu trouxe aqui para vocês essa apresentação para que a gente possa caminhar no sentido de compreender aquilo que nós pretendemos fazer dentro do curso de administração. Então, eu vou partir do conhecimento mais amplo sobre a natureza do trabalho científico do ponto de vista do relatório, para chegar, então, no que será exigido de vocês, enquanto alunos do curso de administração, lá na frente, quando tiverem que elaborar o trabalho de curso, ou o trabalho de conclusão de cursos, como muitos falam. Então, segundo a ABNT, na NBR 14724, citada ao final, nós temos dois tipos de relatórios que são típicos de pesquisas realizadas no âmbito acadêmico stricto sensu, ou seja, no âmbito do mestrado e doutorado, conforme o padrão brasileiro, que às vezes difere do que é feito em outros países. Então, a tese e a dissertação, a tese de doutorado e a dissertação de mestrado, fazem parte de um conjunto de relatórios relacionados aos estudos acadêmicos no âmbito do que a gente chama stricto sensu. O trabalho de conclusão de curso, ele diz respeito ao âmbito dos cursos de graduação. Então, os cursos como o curso de administração, que é um curso de graduação, muitos deles exigem, ao final, que o aluno, então, apresente e defenda um trabalho de conclusão de curso. Isso depende do projeto pedagógico de cada curso e das diretrizes curriculares estabelecidas pelo Ministério da Educação. No nosso curso da administração, há a exigência tanto do desenvolvimento do trabalho de curso, como também da defesa desse trabalho de curso perante uma banca. E há outros relatórios ainda que existem, segundo a própria ABNT, e que nós iremos explorar um pouco agora. Fazendo uma comparação entre os trabalhos stricto sensu, portanto, para que vocês conheçam um pouco mais, eu separei aqui a definição do que é uma tese e o que é uma dissertação, hoje, nessa nossa aula introdutória de conceitos básicos, e destacando aqui em vermelho as diferenças entre eles. Então, nós estamos aqui no âmbito do stricto sensu, okay? Falando aqui, e portanto, de mestrado e doutorado, né? Sendo o doutorado, né, relativo à tese, e o mestrado relativo à dissertação. Então, o que é a tese de doutorado para a Associação Brasileira de Normas Técnicas? Trata-se de um documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico de tema único e bem delimitado. Então, nós temos aqui a questão do tema único e bem delimitado, bem estreito, né? Por isso, stricto sensu. Deve ser elaborado com base em investigação original, constituindo-se em real contribuição para a especialidade em questão. É feito sob a coordenação de um doutor, né? Sob a orientação de um doutor, e visa a obtenção do título de doutor, né? Então, ela é destinada
a apresentação do relatório da pesquisa desenvolvida por um doutorando, um candidato à obtenção do título de doutor. Isso é a tese de doutorado. Já a dissertação de mestrado também é um documento que apresenta um resultado de um trabalho experimental, de um estudo científico, neste caso, retrospectivo, de tema também único e bem delimitado, né? Estrito sensu. Agora, só que com o objetivo de reunir, analisar, interpretar informações e deve evidenciar o conhecimento da literatura existente sobre o assunto e a capacidade de sistematização do candidato. Candidato a quê? Ao título de mestre. Então, ele também é orientado por um professor doutor, porém, ele se destina à apresentação de um relatório decorrente da pesquisa desenvolvida por um mestrando, por um candidato à obtenção do título de mestre. Veja que ele aqui não fala de uma base de investigação original constituindo-se em uma real contribuição para a especialidade em questão. Isso aí é o que faz a diferença básica entre uma tese e uma dissertação, segundo a definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E o trabalho de curso? Bom, o trabalho de curso, ele é uma monografia, né, em linhas gerais. Ele é uma monografia para a exposição exaustiva de um problema ou assunto específico investigado cientificamente. Ele pode ser denominado de trabalho de curso quando ele é apresentado como um requisito parcial para a conclusão de curso. Então, todos os graduandos de um determinado curso superior que exige, porque nem todos exigem, a elaboração de um trabalho de curso, então esse curso, esse trabalho, ele é uma monografia. E o que é uma monografia? Uma monografia é a exposição exaustiva de um problema ou assunto específico investigado de forma científica, e ele também pode ser apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de especialista. Quando isso acontece, ele é enquadrado na classificação do lato sensu. Então, se lá na tese de doutorado e na dissertação de mestrado nós nos referíamos ao âmbito do stricto sensu, aqui na monografia nós estamos nos referindo ao âmbito da pós-graduação lato sensu. Então, quando vocês ouvirem falar de pós-graduação stricto sensu, nós estamos falando de mestrado e doutorado. E quando nós estivermos falando de pós-graduação lato sensu, nós estamos falando daquelas especializações. No Brasil, a especialização ela é regrada pelo Ministério da Educação e possui uma série de requisitos. É importante para vocês, quando forem avaliar a participação em algum programa de pós-graduação lato sensu, que verifiquem se ele preenche os requisitos que são estabelecidos pelo Ministério da Educação, quantidade de horas, defesa de uma monografia, entre uma série de outros requisitos, para saber se, de fato, aquela especialização ela se enquadra no lato sensu e poderá ser, como tal, referenciada.
muitas pós-graduações, que são ditas especializações, não preenchem esses requisitos e, portanto, acabam não atribuindo ao portador do certificado ou de diploma o título de especialista segundo os requisitos do Ministério da Educação. Então, cuidado. Então, a monografia, em tese, ela tanto pode ser utilizada para as especializações lato sensu, como para os cursos de graduação. No caso do curso de graduação, quando ele é apresentado como requisito parcial para a obtenção do título conferido ao final da conclusão daquele curso. Né? No caso do curso de administração, o aluno, o graduando, ele, né, ao final por isso que é requisito parcial, ao final do curso, tendo frequentado todas as disciplinas com aproveitamento, preenchido todos os requisitos, inclusive o da defesa do curso, do trabalho de curso, então ele é intitulado bacharel em administração. Mas, como nós falamos antes, nós temos outros tipos também de trabalhos científicos. Então, eu trouxe aqui como exemplos o artigo científico e o trabalho técnico. Trouxe isso especialmente porque no nosso curso de administração da Faculdade de Administração da UFPA, nós tanto podemos apresentar monografias, como artigos científicos e trabalhos técnicos. Então, lá, no final do curso de vocês, quando vocês forem elaborar o trabalho de cursos, vocês poderão executar monografias, ou artigos científicos, ou trabalhos técnicos, como relatórios de trabalho de curso, tá? Para o curso de administração. E o que é o artigo científico? Bom, o artigo científico, ainda segundo a ABNT, é parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos e técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Ele é chamado de artigo de revisão quando se trata de uma publicação que resume, analisa e discute informações já publicadas. Então, o artigo científico, ele apresenta o resultado, né, das pesquisas científicas novas ou daquelas que já foram elaboradas anteriormente de uma forma consolidada. Já o trabalho técnico, ele tanto pode envolver investigações científicas como questões técnicas. Então, aqui nós podemos, por exemplo, no artigo científico, nós podemos fazer referência a pesquisas científicas que estabelecem uma relação entre variáveis dependentes e independentes, né? Então, um exemplo de relação entre variáveis é: se eu motivar a minha equipe de vendas, eu obtenho um resultado maior das vendas, né? Então, nós temos como variável independente a motivação da equipe de vendas e como variável dependente o resultado das vendas. Tá? Então, se eu fizer uma coisa, acontece outra. Então, uma investigação científica em torno dessas variáveis, ela pode ser o motivo, a motivação para a elaboração do artigo científico. Então, o artigo científico, ele resume, tá? Você
elabora aquela pesquisa toda e depois você resume aquele produto, o produto daquela investigação em um artigo, que é um trabalho mais sintético, então apresentando os resultados daquele trabalho desenvolvido cientificamente. Já o trabalho técnico, não. O trabalho técnico, ele apresenta formalmente, ele relata formalmente os resultados ou progressos obtidos, né, especialmente em questões técnicas. Então, por exemplo, você quer demonstrar a sua habilidade na elaboração de um conhecimento, na colocação em prática de um conhecimento que você recebeu no curso de administração. Então, você vai elaborar uma pesquisa de clima organizacional. Então, você vai a um determinado órgão, por exemplo, e faz uma investigação do clima organizacional. E aí você vai, então, fazer o quê no seu trabalho técnico? Você vai... Sumiu o meu mouse aqui. No seu trabalho técnico. Então, você vai relatar os resultados obtidos nessa pesquisa de clima. Pode ser uma pesquisa de mercado. Então, você tem um produto, um exemplo, você tem uma ideia de um produto novo e você quer fazer uma pesquisa de mercado, um teste de mercado para verificar se aquele produto realmente ele tem demanda, tem mercado, vai ser bem recebido, né? Então você pode fazer um teste de mercado. É um trabalho técnico que vai relatar, que vai apresentar de uma forma formal os resultados obtidos, né, do trabalho realizado em determinada área específica. Então, pode ser na área de recursos humanos, na área financeira, na área do marketing, qualquer área da administração. E ele, ao final, portanto, apresenta de uma forma sistemática informações, traça conclusões e faz recomendações sobre a utilização daquela técnica e com base nos resultados que foram obtidos através daquele trabalho desenvolvido, né? Ele não elimina a necessidade de você elaborar um projeto e de você implementar aquele projeto conforme a metodologia que foi proposta para alcançar o objetivo, então, naquele caso, um objetivo técnico. Então, esses dois tipos de relatórios, eles são classificados dentre aqueles outros, né, trabalhos científicos que são admitidos na Faculdade de Administração da UFPA. Tá? Então, nós temos ali também, além da monografia, o artigo científico e o trabalho técnico, que podem ser alvo de vocês ao final do curso, mas também podem ser alvo de disciplinas. Algum professor, eventualmente, pode, né, um professor na área do marketing, na área financeira, na área, né, de projetos, por exemplo, pode solicitar um trabalho técnico específico para aquela disciplina, né, num processo, eventualmente, de avaliação, e ele, então, seguirá
essas normas que a gente vai trabalhar aqui, né? Para serem elaborados com o rigor da norma, eles deverão seguir o padrão que nós vamos trabalhar aqui nesta disciplina. Nós temos aqui alguns exemplos, eu posso dar um exemplo aqui para vocês. Vou só deixar de compartilhar aqui. Nós temos aqui eu vou trazer para vocês agora, vou compartilhar um exemplo de um trabalho acadêmico desenvolvido para vocês poderem visualizar o que é que eu estou falando. Um momentinho só. Vou botar aqui em tela inteira. Tela cheia, pronto. Então, isso aqui é uma tese de doutorado. Isso aqui é a minha tese de doutorado. Desenvolvida lá no programa de pós-graduação em administração da Universidade de São Paulo. Então, vejam que ela tem diversos elementos. Ela contém diversos elementos porque ela segue um padrão. Muitas das vezes, esses padrões, eles variam de local para local. Embora haja a norma da ABNT, muitas das vezes as organizações, e a própria UFPA também faz isso, fazem adaptações àquela norma. Às vezes a própria norma ABNT, ela possui alguns conflitos, incrível, mas tem conflitos entre as próprias normas, e tem as lacunas também. E aí as instituições elas vêm e buscam resolver essas lacunas ou resolver esse antagonismo, essa controvérsia. Então veja que, por exemplo, aqui nós temos a capa, né? Aqui a folha de rosto, a ficha catalográfica, que é elaborada por um bibliotecário, é feita só ao final do trabalho. Aqui a dedicatória. No caso da USP, os trabalhos lá obrigatoriamente são feitos em frente e verso, por isso que aqui tem uma página em branco. Vejam aqui que a numeração dos pretextos ela é feita em algarismos romanos. Aqui tem os agradecimentos, mais uma vez uma folha em branco, que é porque é o verso. Aqui uma epígrafe, o resumo em língua portuguesa, o resumo em língua inglesa, o sumário, listas, né, ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas, símbolos. Aí nós entramos já nos textos, nos elementos textuais. Capítulo introdutório, problema de pesquisa. Depois vem a fundamentação teórica. Então, todo um regramento feito com base em definições, fundamentalmente da ABNT, mas algumas delas adaptadas para a organização. Então, veja que tem formatação de quadros, né? Ilustrações diversas, tudo seguindo um determinado padrão. Tabelas. E esse aqui é um típico relatório de um trabalho acadêmico. Aqui as conclusões ao final, depois as referências. Hoje não se fala mais em referências bibliográficas, porque nós temos outras referências que não são, né, não são livros. Então, aí tem os apêndices, vários apêndices. O apêndice é aquele, a gente vai falar sobre isso, o apêndice é aquele elemento pós-textual que
é produzido pelo próprio autor. Aqui foi o exemplo de envelope que foi postado para enviar aos respondentes, a carta aos respondentes, o formulário de resposta do questionário, com as várias perguntas. As análises estatísticas efetuadas foram todas colocadas em apêndice. Os anexos são produção de terceiros. E assim vai. Então, esse é um exemplo de uma produção acadêmica, tal qual uma dessas que a gente acabou de falar. Mas, como eu disse, há adaptações. Às vezes, as normas da ABNT, elas não são aplicadas de forma absoluta. Por exemplo, essas normas aqui, ó, são 10 livros publicados pela Universidade Federal do Paraná, que estabelece a maneira através da qual os trabalhos acadêmicos devem ser, os relatórios dos trabalhos acadêmicos devem ser apresentados na Universidade Federal do Paraná. Algumas, em linhas gerais, o que está aqui dentro é a ABNT, mas em alguns aspectos ela resolve lacunas da ABNT e em alguns aspectos eles, então, buscam definir coisas de uma forma diferente, indo ao encontro daqueles regramentos que eles próprios estabeleceram internamente na Universidade Federal do Paraná. Então, isso acontece também em relação aos periódicos, em relação aos artigos científicos. A gente vai conversar sobre isso. Diversas revistas, mesmo aqui no Brasil, adotam padrões diferentes, né? Não, às vezes não em linhas gerais, mas às vezes em determinados pontos específicos, divergem da norma da ABNT. E quando a gente fala em termos fora do Brasil, mais ainda, porque no exterior, né, não se segue a Associação Brasileira de Normas Técnicas, existem outros padrões que a gente vai conversar aqui. Aqui no Brasil já existem revistas brasileiras, boas revistas brasileiras que utilizam padrões internacionais, buscando, inclusive, uma maior repercussão dos trabalhos ali publicados. Então, e até com a utilização de língua estrangeira em 100% do trabalho, né? Então, grandes revistas científicas brasileiras já exigem esse tipo de padrão. Voltando para a nossa apresentação do trabalho, então, vamos falar agora do que é um pré-projeto e do que é um projeto. Porque todos nós teremos que elaborar, antes de elaborar o relatório, obviamente, da pesquisa, que o relatório da pesquisa, ele sucede à pesquisa, né? Ele vem depois da pesquisa, né? Mas antes da elaboração daquela pesquisa, nós temos que fazer o planejamento da pesquisa. Nós temos que buscar informações, orientações que nos auxiliem na boa implementação daquela investigação. Então, nós temos uma área de interesse a ser investigada e
e ainda não temos um conhecimento muito profundo, ainda precisamos explorar um pouco mais o tema, ainda precisamos explorar um pouco mais a base teórica para saber aquilo que foi escrito, né, sobre aquele assunto. Ainda não afunilamos muito o que nós vamos exatamente investigar. Quando isso acontece, nós estamos na fase do pré-projeto, né? Ou seja, nós estamos ainda esboçando a ideia do projeto. Essa questão do pré-projeto era uma questão um pouco controversa na literatura. Há autores que se referem ao pré-projeto como algo redundante, tá certo? Porque o projeto é algo que antecede a pesquisa, antecede a implementação da pesquisa. Então, há autores que dizem que a simples existência do pré-projeto ela já o faz ser denominado de um projeto, certo? Então, o pré-projeto seria um projeto. Mas há também aqueles autores que classificam o pré-projeto e o projeto de uma forma diferente. Então, há autores que, por exemplo, dizem que o pré-projeto é o anteprojeto, né? É o caso aqui do Gonçalves e Meirelles. Então, eles dizem que esse pré-projeto ele também é chamado de anteprojeto. Então, ele admite a existência de um pré-projeto. E segundo o Rúdio, o que ele diz que é esse pré-projeto? Ele diz que é um estudo sistemático dos diversos aspectos que deverão integrar o projeto de pesquisa. Veja que ele está falando aqui no projeto de pesquisa como algo que acontecerá depois do pré-projeto ou do anteprojeto, como queiram, né? Então, o projeto de pesquisa, ele sucede esse estudo preliminar, né? Ou seja, o pré-projeto ou anteprojeto de pesquisa, ele é um estudo preliminar, né? Elaborado ainda em bases gerais, sem rigor e sem precisão. Ou seja, ele é um esboço, uma ideia de projeto. Muitas vezes, ele é o estágio inicial de um projeto. Então, vocês hoje aqui, durante esse curso de metodologia da pesquisa, seria importante que vocês aqui, que nós conseguíssemos aqui, ao longo desse curso, justamente acender essa centelha da pesquisa. Observem, recebam esse conhecimento, adquiram esse conhecimento e passem a observar as disciplinas com esse olhar curioso da investigação, atentos a oportunidades de investigação que possam contribuir para que vocês elaborem esse anteprojeto, certo? De pesquisa, porque lá na frente vocês precisarão maturar isso para que ele, então, se transforme num projeto de pesquisa a ser implementado e a ser convertido em uma pesquisa a ser realizada e que produzirá, lá na frente, um relatório de pesquisa segundo os padrões que a gente vai trabalhar aqui. Então, é importante que vocês, a partir daqui, aguçem os sentidos, aguçem a curiosidade para identificar questões, problemas que vocês tenham interesse. Obviamente, é importante que a gente investigue coisas que a gente tem interesse, que nós, do ponto de vista
individual nos identifiquemos, temos interesse em termos futuros, na vida profissional, na vida pessoal, tá? E identifique pontos, né? Nós vamos trabalhar isso mais na frente, que sejam investigáveis, né? Ainda que sejam, como dito aqui pelo Franz Vitor Rúdio, ainda que sejam em bases gerais, sem rigor e sem precisão, tá? Ou seja, em nível de pré-projeto, né? Ainda no nível de um esboço, de uma ideia de projeto. Então, mesmo que isso, ao longo do curso, vá se modificando, vocês vão exercitando essa capacidade de identificar oportunidades de elaboração dessa investigação que vocês precisarão fazer lá na frente, tá? Então, mantenham-se curiosos, mantenham-se atentos para oportunidades que vão surgir ao longo do curso. Haverá disciplinas que vocês vão se identificar mais, tá? E aí, então, naquelas disciplinas, vocês terão curiosidades, né? Sejam curiosidades teóricas para aqueles alunos que ainda não tiveram experiências profissionais, sejam curiosidades decorrentes de controvérsias que um ou outro possam estar experimentando, tendo em vista a atuação profissional, né? Então, lá na empresa, acontece desse jeito, a teoria está falando que é do outro jeito, o que acontece, né? Então, aquilo ali gera uma controvérsia que, eventualmente, você pode querer investigar para resolver, né? Para resolver isso do ponto de vista científico, né? Quem está certo, né? É a empresa que executa assim ou é a teoria que está dizendo que é assado, né? Enfim, são oportunidades, são dúvidas, são lacunas, são controvérsias que nos levam de uma forma curiosa, atenta, a identificar a oportunidade de investigação científica. Já o projeto, gente, já é algo, né, já mais rebuscado, ele já é mais elaborado, né? Então, ele deve conter todos os elementos norteadores da pesquisa. Okay? Então, é algo escrito, é algo documentado, que antecede o trabalho propriamente dito, da realização, ou seja, da implementação de um plano. Então, o projeto é um plano, né? E a pesquisa, propriamente dita, é a implementação, é a realização, é a colocação em prática daquele plano. Então, o projeto ele já está num outro nível, né? Ele já sai desse nível do esboço, do pré-projeto, né? E ele já passa para um nível executável. Então, a partir daí, a partir do momento em que eu tenho um projeto na mão, um projeto de pesquisa científica, eu já estou habilitado a colocar aquele projeto em marcha, em fazer com que ele aconteça, em fazer com que ele, então, persiga o alcance dos objetivos, responda os problemas de pesquisa que foram traçados ao seu início. Então, ele já está num outro nível. Ainda assim, ainda que esteja em outro nível, ele é elaborado com o tempo futuro, né? Ele é antes, né? Ele ocorre antes da realização da pesquisa. Ele antecede, né, a realização da pesquisa. Então, toda a linguagem utilizada na elaboração do projeto de pesquisa, ela é escrita no modo futuro. Então, as coisas serão feitas, né? As coisas acontecerão, né? Então, é no tempo futuro, que é diferente do relatório da pesquisa feito após a implementação,
após a conclusão da pesquisa, e que então reportará os resultados, né, e as conclusões do que já foi realizado. Nesse instante, no instante da elaboração do projeto, nós vamos planejar o futuro. Nós vamos buscar antecipar aquilo que irá acontecer no futuro. Tá? Então, ele é anterior, ele antecede o trabalho propriamente dito de realização da pesquisa. Tá? E considerando que ele já não é mais um esboço, uma ideia de projeto, né, ele deve, portanto, conter todos os elementos norteadores da pesquisa. E nós vamos trabalhar esses elementos nas nossas aulas futuras. Então, nós vimos aqui que esse relatório, agora já no tempo passado, no pós-ação, né? Então, o projeto já foi colocado em prática, que era plano, virou ação, e nós já concluímos, então, a investigação. E aí, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o relatório da pesquisa. Então, quando a gente fala em TCC, quando a gente fala em dissertação, quando a gente fala em tese, né, a gente está falando no relatório da pesquisa. Então, quando a gente olha para aquele material, né, que foi encadernado em forma de brochura, ou mesmo em capas duras, né, normalmente se coloca a dissertação e a tese de uma forma encadernada, capa dura, mas muitos ainda hoje fazem o TCC em capa dura. Eu tenho os meus aqui, TCCs em capa dura também. Isso, quando a gente fala desses relatórios, nós estamos falando, desses documentos, nós estamos falando dos relatórios da pesquisa que foram elaborados de forma posterior à implementação daquele projeto que foi elaborado anteriormente e que continha todos os elementos norteadores da pesquisa. Então, o relatório, ele é o relato do que desencadeou a pesquisa, né, da forma pela qual ela foi realizada. Né? Então, ali no relatório, né, nós vamos dizer a motivação da pesquisa, né, o que desencadeou a pesquisa. Nós vamos também relatar a forma através da qual ela foi realizada. É importante esse relato. Né? Então, havia lá no projeto um delineamento dos passos a serem seguidos, e aqui, no âmbito real, né? Porque o plano ele é testado quando você o coloca em prática. Até o instante em que o plano é uma intenção, é uma ideia, né? Ele ainda não foi testado. Ele começa a ser testado no instante em que você o coloca em prática, né, no mundo real. E ali, nós temos, então, que relatar a forma como esse plano foi colocado em prática. Muitas das vezes, a gente planejou fazer de um jeito e parte daquele propósito, daquela intenção, daquele desenho metodológico que nós planejamos, ele não acontece exatamente da forma como nós pretendíamos. Por exemplo, na minha tese de doutoramento, eu distribuí os questionários. Naquela época, a gente ainda usava muito os questionários enviados via correio. Não faz muito tempo, mas ainda fazíamos isso. Isso foi em 2006 e eu defendi em 2007. Enviei os questionários, o alvo eram as 1.000 maiores empresas brasileiras. Entretanto, parte dela, no prazo que eu havia determinado para que eles devolvessem o questionário, parte dessas empresas, não devolveu o questionário. Houve diversos problemas, a base de dados que eu possuía
tinha algumas falhas, muitas correspondências enviadas foram devolvidas pelos Correios, então nova correspondência foi enviada àqueles potenciais respondentes, estendendo o prazo e, às vezes, corrigindo também o destinatário ou o endereço da empresa que estava desatualizado. Tá certo? E essa alteração, né, que ocorreu durante a implementação do projeto, e essa alteração, obviamente, ela foi reportada, né, ela foi relatada no relatório, né, no relatório da tese de doutoramento. Então, essa forma pela qual ela foi realizada pode, eventualmente, né, refletir, reportar o resultado das decisões que foram tomadas em função, né, das ocorrências, né, às vezes inesperadas durante o processo de implementação do projeto da pesquisa, né. Então, nós apresentamos também os resultados obtidos, né, a partir da análise dos dados coletados, e as conclusões a que se chegou, né, as recomendações e sugestões que o pesquisador faz a outros, segundo a Silvia Constant Vergara. Então, esse relatório ele é um documento que reporta aqueles acontecimentos, né, durante a fase de implementação do projeto, passando desde as intenções da pesquisa, passando pela fundamentação teórica, passando pelo método que foi desenhado para alcançar os objetivos e resolver os problemas que foram colocados ao início, reportando, né, de uma forma descritiva ali os dados coletados, né, apresentando a forma como foram feitos os tratamentos daqueles dados, as análises daqueles dados, com base na metodologia planejada e colocada em prática durante a implementação. Depois, reportando as limitações do estudo, as recomendações, as conclusões, né, tanto do ponto de vista teórico como prático, as contribuições para a ciência, as contribuições para a administração, no nosso caso, né, o que aqueles resultados, né, nas conclusões, o que aqueles resultados alcançados contribuem para a administração, para o administrador, para que ele tome as decisões, as melhores decisões dentro das suas organizações, sejam essas organizações empresariais, sem fins lucrativos, públicas, ou mesmo as organizações, enfim, empresariais, não governamentais, o que forem. Tá? E, bom, e o que é que compõe o relatório de pesquisa? Bom, de uma forma geral, de uma forma ampla, esse relatório, de pesquisa, ele é composto de elementos pré-textuais que antecedem os textos da pesquisa propriamente ditos. Então, aqui tem capa, contracapa,
sumário, listas, né? A gente vai falar daqui para frente nas próximas aulas sobre isso. Os elementos textuais, né, que vai apresentar aqueles elementos que desencadearam a pesquisa, os problemas, os objetivos, né, a relevância daquele estudo. A base da fundamentação teórica, a metodologia, as análises efetuadas, os resultados alcançados, todos eles, as conclusões, todos eles são chamados elementos textuais. E os elementos pós-textuais são aqueles que vêm após o conteúdo que reporta os resultados da pesquisa, a condução da pesquisa, toda a condução da pesquisa propriamente dita. Então, ali tem apêndices, anexos, né, que são posicionados no texto ao seu final. E alguns desses elementos que compõem o relatório de pesquisa, eles são condicionados a alguns fatores, a gente vai falar sobre isso. Ou seja, eles só precisam estar contidos nesse relatório em determinadas condições. Então, se eu tenho uma lista muito grande de tabelas, por exemplo, eu posso fazer uma lista dela, posso incluir uma lista dessas tabelas, né, como um elemento pré-textual. E elementos opcionais. Então, epígrafe, por exemplo, eu citar uma epígrafe ao início, ou uma dedicatória, são elementos opcionais. Nem todos, obviamente, os elementos pré-textuais são opcionais. Alguns são obrigatórios, mas alguns deles são opcionais. Não é exigido que eles estejam contidos nesse relatório. Todos esses elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, sejam eles condicionados, opcionais ou obrigatórios, eles estarão sendo explorados ao longo do nosso curso, conforme a gente já apresentou ao início da nossa aula de hoje, tá bom? Então, a partir da próxima aula, nós começaremos a explorar o conteúdo desses relatórios e a forma como eles devem ser desenvolvidos. No final, que vocês vão apresentar, será algo como isto aqui, ó, como relatório. Vê se eu pego aqui. Algo como isto aqui. Isso aqui são alguns exemplos, né, de relatórios, só que encadernados. Então, aqui tem, por exemplo, uma dissertação de mestrado, minha, né, encadernada, feita no padrão da Universidade Mackenzie. Veja que lá o padrão é capa vermelha. Na Universidade de São Paulo, depende do local, do instituto. O Mackenzie é sempre vermelho, que é o padrão dele. Na universidade, cada órgão tem uma cor. Então, na psicologia, é esse azul. Na administração, é um azul claro, mas também no passado já foi o preto. E isso serve para qualquer tipo de relatório, né? Seja ele
trabalho de curso, trabalho técnico, tese de doutorado, dissertação de mestrado. Tendo alguma dúvida em relação à nossa aula de hoje, conforme eu escrevi lá no mural da nossa sala de aula do Google, anotem as dúvidas ou comentários e façam a postagem, seja de uma forma pública ou mesmo de forma privada. Enviem para mim, tá? Para ver se a gente pode ajudar, contribuir para vocês, né, na compreensão do conteúdo dessa aula de hoje. Tá bom? Muito obrigado pela participação, mesmo de forma assíncrona, e até a próxima aula. Um abraço a todos. Até mais.